Vascaína! Thiago Fontes, canal Vascaíno do Cerrado, trazendo mais um vídeo para o canal nessa noite, segunda-feira. Vamos bater um papo, trocar uma ideia. Jogo rápido sobre o Vasco da Gama que entra em campo amanhã. E sobre a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro que encerrou parcialmente hoje, tá? Porque tem um jogo atrasado do Botafogo aí, depois vai acontecer esse jogo, tá? Acho que só lá para o mês que vem. Enfim, curte, se inscreve no canal, deixa o joinha, o hype. E vamos falar de Vasco, tá? Eu vou começar com o Campeonato Brasileiro, 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Teve um jogo hoje fechando, como eu falei, parcialmente a rodada. O Bragantino venceu por 1-0 o Juventude. Eita que eu me ferrei nesse jogo tentando buscar mais um gol. Ô, Senhor. Mas acontece. O Bragantino, com essa vitória, continuou na 4ª colocação, com 20 pontos. E o Juventude não passou o Vasco. O Juventude tem 8, se vence hoje, passaria o Vasco, iria 11, o Vasco tem 10. Tá? Então o Vasco permanece na 15ª colocação, fora da zona de rebaixamento. O Juventude permanece na zona de rebaixamento. Mesmo o Juventude passando do Vasco, o Vasco não ia para a zona de rebaixamento por causa do Fortaleza, tá? Quem ia para a zona era o Fortaleza, o Vasco ficaria o primeiro time, mesmo com a mesma pontuação do Fortaleza, o primeiro time fora do Z4. Uma notícia sobre esse jogo que eu assisti, o Bragantino que vinha jogando bem, correria do caramba, hoje não jogou bem, mas venceu, né? Ele teve um jogador expulso, o atacante Lucas Barbosa, tá fora do jogo contra o Vasco, e teve um zagueiro que tomou o 3º cartão amarelo, que é o Guzmán Rodrigues. Então 2 desfalques do time titular do Bragantino para o jogo de sábado contra o Vasco. O Bragantino que não tem jogo nem de Copa do Brasil, nem de Sul-Americana, nem de Libertadores. Aliás, de Copa do Brasil tem, mas não tem nessa semana, né? Porque os times vão ter jogos da Sul-Americana e Libertadores. O Bragantino não está em nenhuma das competições. Então o Bragantino agora, o próximo compromisso do Bragantino é só contra o Vasco no sábado, tá? Então por isso que eu falei que tinha que focar nesse jogo. Mas enfim, o Vasco vai encarar o Bragantino, mas antes vai pegar o Melgar. Antes de falar de Vasco e Melgar, só fazer uma correção aqui. Eu gravei um vídeo curto, eu recebi uma mensagem de um amigo, e aí era sobre o afastamento do presidente do Corinthians, né? E aí eu fiz uma confusão, ele não pediu, ele não renunciou antes da votação, tá? Ele foi afastado pelos conselheiros, teve a votação no conselho, e vai ter uma nova votação agora dos sócios. E aí, se for sim, ele vai ser empichado do Corinthians. Por que eu trouxe esse assunto? Porque eu quis fazer uma comparação com a situação da venda do Vasco para 777. Porque ele está sendo indiciado pela Polícia Civil de São Paulo por lavagem de dinheiro, associação criminosa e furto qualificado. Aí eu falei no vídeo, né? Por que a Polícia Civil do Rio de Janeiro também não investiga a venda do Vasco pela gestão Salgado? Porque vai encontrar muita maracutaia, cara. Eu falei, Polícia Civil, Ministério Público, cadê as comissões que estão investigando isso dentro do Vasco? Nada acontece, cara. Absolutamente nada acontece. A gente foi entregue nas mãos de bandido e ninguém até agora foi responsabilizado. Então por isso que eu trouxe esse vídeo para fazer essa comparação, tá? Beleza, agora vamos falar de Vasco. Antes de falar também do Vasco e Melgar, só uma notícia que saiu hoje, né? Do Ancelotti, foi apresentado lá pela seleção e convocou a seleção brasileira com 5 jogadores do Flamengo, mais 5 motivos para eu torcer para essa seleção perder. Vascaíno do céu, os flamenguistas me chamando de invejoso, né? Você queria os jogadores do Vasco? Mas não queria jogador do Vasco na seleção, não. A seleção é 4º colocado nas eliminatórias, quase fora da Copa do Mundo, se continuar jogando o que está jogando, porque está convocando esses jogadores pé de rato do Flamengo lá, né? Mas tem muito bom jogador no Flamengo. O Wesley, o lateral Wesley. Enfim, ema, cada um com seus problemas. Eu já tinha motivo de sobra para torcer contra por causa da corrupção da CBF, a sacanagem com o Vasco, que ela é sistemática, né? E agora eu tenho mais 5 motivos para torcer para eles se ferrarem. Vou torcer contra mesmo. Aí um cara falou assim, porra, tu vai botar a camisa da Argentina? Eu falei, eu não. Aí eu falei para ele, né? Eu odeio os argentinos. Você vê o tamanho da raiva
né, do nojo que eu tô da CBF, que eu sou capaz de colocar a camisa da Argentina para torcer contra essa seleção aí. Uma pena, porque eu gosto do técnico Ancelotti, tá? Enfim, vamos... tá, eu falei da seleção, porque a seleção brasileira, através do novo presidente lá, o Salmi Chaldi, acho que é isso o nome do cara, que dizem que é vascaíno, não sei se é, ele convidou o Pedrinho para ser chefe de delegação nos 2 próximos jogos do Vasco da seleção, contra o Equador e contra o Paraguai, tá? Então o Pedrinho foi, eu vi muito vascaíno aí, puto, nas redes sociais, falando, esse cara já não faz nada no Vasco, vai fazer o que na seleção, aparecer. Deixa o cara aí, pô, deixa o cara aí, deixa ele se enturmar. Vai que ele toma gosto e fica por lá, leva o Felipe, deixa o cara aí pra seleção, pô. E outra, se não vai, se vai o presidente do Flamengo, já foi a Leila, já vi outros presidentes indo, se vai o presidente do Flamengo, fica um monte de vascaíno xingando, falando que, ó, a gente não tem representatividade, a gente não tem ninguém pra colar na CBF, com a seleção. Então deixa o cara aí, tá? Não sei se vai surtir algum efeito, mas deixa aí. Bom, acho que não vai fazer muita diferença não. Enfim, tá? Então era isso que eu queria falar de seleção. Vou falar do Vasco que joga amanhã às 19 horas na Copa Sul-Americana. Eu não vou dar mais a minha opinião sobre essa situação. Já falei em 2 vídeos, né? Por que eu acho que o Vasco tinha que focar no Campeonato Brasileiro e abrir mão da Sul-Americana, mas já tá dado o meu recado. Não vou ficar aqui repetindo, porque isso fica chato pra caramba também, tá? Amanhã às 19 horas é o time titular do Fernando Diniz. Vai ser o Léo Jardim, PH, João Vitor, Luiz Gustavo Piton, Cocão ou Esforza, Ave Maria, Tietê e Coutinho, Ryan, Nuno Moreira e Verrete. Tá aí a provável escalação do Vasco para encarar amanhã o Melgar. É vaga, os dois estão brigando por uma vaga, tá? Se o Vasco ganhar do Melgar, se classifica para a próxima fase da Libertadores, vai jogar repescagem, vai jogar contra um time que vai ser eliminado da Libertadores, o 3º colocado, e aí vai ter que viajar, jogar fora, dividir com o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, tudo aquilo que eu falei. Então tá aí a situação do Vasco que joga amanhã, e é óbvio que entrou em campo, a gente vai torcer para ganhar. Não confunda as coisas, tá? Eu falei que eu priorizaria o Campeonato Brasileiro, mas não é porque eu falei isso que amanhã a bola vai rolar, eu vou torcer pro Vasco ser eliminado. Jamais, jamais eu vou fazer uma coisa dessa, tá? Não me confunda com politiqueiros que tem por aí. Bom, sabe aquela situação envolvendo o volante Jair, que o empresário dele falou com o Flávio Dias que estava puto com o presidente Pedrinho, chamou a gestão do Vasco de amadora, que estavam oferecendo o Jair para vários clubes, tiraram ele da lista de relacionado porque ele tinha 6 jogos, se completasse mais jogos, ele não podia ser negociado para times no Brasil, e aí isso era um absurdo, o cara era comprometido com o elenco, com o trabalho, uma sacanagem estão fazendo com ele, enfim, do outro lado você tem uma gestão que paga quase 1 milhão para um jogador que não se firmou como titular, enfim, tem os dois lados, né? Aí saiu hoje que um desses times que o Vasco ofereceu, o Jair, olha só como é que umas coisas que não tem cabimento, ofereceu para o Atlético Mineiro. Ele saiu do Atlético Mineiro porque não tinha espaço lá, o Atlético Mineiro empurrou ele para o Vasco da Gama, e agora o Vasco tentou empurrar de volta para o Atlético Mineiro, e obviamente o Atlético Mineiro recusou a oferta. Não, muito obrigado, pode ficar com ele. Então tá aí essa informação que saiu sobre o oferecimento dele para o time que dispensou ele. Bom, era isso. Só desejar para você uma noite abençoada. Curte, se inscreve no canal. Fique com Deus, até amanhã e saudações vascaínas. Eu vou falar sem olhar para vocês, porque eu tô me sentindo envergonhado. Me fizeram escalar o time do Flamengo, mais conhecido aqui no Brasil como Mulambos, né? Ainda estão querendo que eu convoque Arrascaeta e Dela Cruz, mesmo não sendo brasileiros. Dizem que a CBF vai dar um jeitinho e o Brasil, mais uma vez, vai ficar só no cheirinho. Que isso?
Você quebrou o portão? Quebrou, acaba de quebrar. Tira essa merda que me tira esse capô aqui. Você tá muito nervoso.